Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa jornada fascinante pela vida de uma das figuras mais influentes da história, Jesus. Preparamos 40 fatos e curiosidades sobre ele que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Fiquem ligados, porque algumas dessas informações vão surpreender vocês. Vamos começar? Fato 1. O nome Jesus é a forma latinizada do grego Iesus, que por sua vez é a transliteração do hebraico Yeshua. E o que significa? O Senhor é salvação. Um nome poderoso, não acham? Fato 2. A maioria de nós imagina Jesus nascendo numa manjedoura de madeira, certo? Mas as manjedouras daquela época, na Judéia, eram frequentemente feitas de pedra, escavadas no chão ou na parede de uma caverna usada como estábulo. Fato 3. O dia 25 de dezembro não é, biblicamente, a data de nascimento de Jesus. A escolha dessa data foi uma decisão posterior da Igreja, possivelmente para coincidir com festividades pagãs e facilitar a conversão. A data exata permanece um mistério. Fato 4. Os magos do Oriente que visitaram Jesus não eram necessariamente 3. A Bíblia não especifica o número. A tradição dos 3 reis surgiu por causa dos 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Fato 5. Falando nos presentes, eles eram extremamente simbólicos. O ouro representava sua realeza, o incenso, sua divindade, e a mirra, uma resina usada em embalsamamentos, prenunciava seu sacrifício. Fato 6. Jesus passou a maior parte de sua vida até os 30 anos em Nazaré. Por isso, ele é frequentemente chamado de Jesus de Nazaré. Essa fase de sua vida é conhecida como os anos silenciosos, pois há poucos registros sobre ela. Fato 7. A profissão de Jesus e de seu pai, José, é tradicionalmente traduzida como carpinteiro. No entanto, a palavra grega original, tekton, tem um significado mais amplo. Poderia ser um artesão que trabalhava com madeira, pedra ou metal, um tipo de construtor. Fato 8. Jesus provavelmente não tinha a aparência que vemos nas pinturas renascentistas europeias. Como um homem judeu do Oriente Médio do século I, sua pele seria mais escura, olivada, e seus cabelos e olhos castanhos escuros. Fato 9. Ele era multilíngue. Jesus cresceu na Galileia, uma região multicultural. Ele certamente falava aramaico, a língua comum da época. Também teria conhecimento de hebraico, a língua das escrituras, e possivelmente um pouco de grego, a língua do comércio e da administração romana. Fato 10. Jesus tinha irmãos e irmãs. O Novo Testamento menciona seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, além de irmãs cujos nomes não são citados. A natureza exata dessa relação, se eram filhos de Maria e José ou primos, é um tema de debate teológico. Fato 11. A educação de Jesus não foi formal como a nossa hoje. Ele aprendeu a ler e escrever, provavelmente na sinagoga local, para poder estudar as escrituras hebraicas, o que era fundamental para um menino judeu. Fato 12. Seu ministério público foi surpreendentemente curto. A maior parte do que lemos nos evangelhos, seus ensinamentos, milagres e viagens, aconteceu em um período de apenas 3 anos. Fato 13. Jesus não era um andarilho solitário. Além dos 12 apóstolos, um grupo maior de discípulos, incluindo várias mulheres, o acompanhava e apoiava financeiramente seu ministério. Mulheres como Maria Madalena, Joana e Susana foram figuras cruciais. Fato 14. Os milagres de Jesus não eram apenas demonstrações de poder. Cada um deles carregava um profundo significado simbólico. Por exemplo, curar um cego não era só sobre restaurar a visão física, mas também sobre abrir os olhos espirituais. Fato 15. O famoso Sermão da Montanha pode não ter sido um único sermão. Muitos estudiosos acreditam que o Evangelho de Mateus compilou vários ensinamentos de Jesus, ditos em diferentes ocasiões, em um único e poderoso discurso. Fato 16.
Jesus usava muito o humor e a ironia em seus ensinamentos. A imagem de um camelo tentando passar pelo buraco de uma agulha, por exemplo, era uma hipérbole, uma imagem exagerada e até cômica para ilustrar uma verdade profunda. Fato 17. Ele frequentemente comia com pecadores e coletores de impostos. Naquela cultura, compartilhar uma refeição era um sinal de aceitação e amizade. Essa atitude era radical e escandalizava os líderes religiosos da época. Fato 18. Jesus nunca escreveu um livro. Todos os seus ensinamentos foram transmitidos oralmente por seus seguidores e, décadas depois, registrados nos evangelhos. Isso destaca a importância da comunidade e da tradição oral na igreja primitiva. Fato 19. A cidade de Cafarnaum, na margem do Mar da Galileia, serviu como uma espécie de quartel-general para o ministério de Jesus na região. Muitos de seus milagres e ensinamentos ocorreram lá. Fato 20. Jesus não era fisicamente fraco. Suas viagens a pé pela Galileia, Judéia e Samaria cobriam centenas de quilômetros em terreno acidentado. Isso exigia grande resistência física. Fato 21. A genealogia de Jesus, registrada em Mateus e Lucas, inclui mulheres notáveis, o que era incomum para a época. Mulheres como Tamar, Raabe e Ruth, que tinham histórias de vida complexas, fazem parte da linhagem do Messias. Fato 22. Jesus era conhecido como Rabi, que significa mestre ou professor. As pessoas o procuravam por sua sabedoria e autoridade em interpretar as Escrituras. Fato 23. A famosa oração do Pai Nosso não foi criada para ser uma repetição mecânica. Jesus a ofereceu como um modelo, um guia sobre como orar, abordando temas como adoração, provisão, perdão e proteção. Fato 24. A regra de ouro. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, ensinada por Jesus, embora tenha paralelos em outras filosofias, foi apresentada por ele como o resumo da lei e dos profetas. Fato 25. A última ceia foi uma refeição da Páscoa judaica, o Seder. Jesus ressignificou os elementos tradicionais, como o pão e o vinho, para simbolizar seu corpo e sangue, estabelecendo um novo pacto. Fato 26. O local do julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos, o pretório, provavelmente ficava na Fortaleza Antônia ou no Palácio de Herodes, em Jerusalém. Escavações arqueológicas continuam a explorar esses locais. Fato 27. A coroa que os soldados romanos colocaram em Jesus não era de espinhos finos e longos, como vemos em muitas representações. Provavelmente foi feita de um arbusto espinhoso comum na região, com espinhos curtos e duros, formando um capacete de tortura. Fato 28. A crucificação era um método de execução romano reservado para escravos, rebeldes e os piores criminosos. Era projetada para ser uma morte lenta, dolorosa e humilhante, servindo como um aviso público. Fato 29. Jesus carregou apenas a trave horizontal da cruz, o patibulum. O poste vertical, ou stipes, geralmente ficava permanentemente no local da execução. Mesmo assim, o peso do patibulum podia chegar a mais de 40 quilos. Fato 30. A inscrição INRI, colocada na cruz, é a sigla da frase latina Jesus Nazarenus, Rex Iudaiorum, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O Evangelho de João diz que a inscrição estava escrita em hebraico, latim e grego. Fato 31. O local da crucificação, Gólgota, significa lugar da caveira. Não se sabe ao certo o porquê do nome. Poderia ser pela forma da colina ou por ser um local de execuções. Fato 32. As 7 palavras de Jesus na cruz não são uma única citação, mas uma compilação de 7 frases registradas nos 4 evangelhos, ditas durante as horas em que esteve crucificado. Fato 33.
O escurecimento do céu e o terremoto mencionados na hora da morte de Jesus podem ter sido fenômenos naturais, mas são apresentados pelos evangelistas como sinais cósmicos que testemunhavam a importância do evento. Fato 34. O túmulo onde Jesus foi colocado pertencia a José de Arimateia, um membro rico do Sinédrio. Era um túmulo novo, escavado na rocha, o que era um luxo na época. Fato 35. As primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres, incluindo Maria Madalena. Isso é significativo porque, na cultura da época, o testemunho de uma mulher não era considerado legalmente válido. O fato de os evangelhos as colocarem como as primeiras testemunhas fortalece a autenticidade do relato. Fato 36. Após a ressurreição, Jesus não apareceu imediatamente para todos. Ele se revelou em diferentes momentos e lugares, para diferentes pessoas e grupos, durante um período de 40 dias. Fato 37. Em uma de suas aparições pós-ressurreição, ele comeu peixe com seus discípulos, provando que não era um fantasma, mas que tinha um corpo glorificado, físico e real. Fato 38. A grande comissão. A ordem de Jesus para ir e fazer discípulos de todas as nações. Não foi dada apenas aos 12 apóstolos, mas a um grupo maior de seguidores em um monte na Galileia. Fato 39. Jesus é a figura central não apenas do cristianismo. No islamismo, ele é conhecido como Isa e é reverenciado como um dos profetas mais importantes de Deus, nascido de uma virgem e capaz de realizar milagres. Fato 40. E para terminar, um fato incrível. Jesus é a pessoa mais retratada na história da arte ocidental. Nenhum outro indivíduo inspirou tantas obras-primas, desde pinturas e esculturas até música e cinema, moldando a cultura mundial por séculos. E aí, o que acharam? Quantos desses fatos vocês já conheciam? A vida de Jesus é um poço inesgotável de estudo e inspiração, cheia de camadas que revelam muito sobre a história, a cultura e a fé. Esperamos que tenham gostado desta viagem conosco. Se você curtiu o vídeo e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários qual fato mais te surpreendeu. Muito obrigado por assistir e até a próxima.